A seguir, IIGD Irajá. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. Lê comigo o versículo 14. Vamos juntos? Vamos? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eita, que isso é forte, gente. Muito forte. O Espírito Santo está nos dizendo, olha, seguir a paz, sigam a paz com todos. Seguir a paz com todos. Nem todo mundo é de paz, Deus sabe. Mas e aí, se depender de nós, é o que Deus está falando. Segue a paz com todos, tá? Agora ele diz, e a santificação, sem a qual, agora ele já se refere à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus sem se santificar. Santificado é separado. É simples que não haja nenhum mal entendido. Por quê? Eu me converti, então agora eu tenho que mudar o lugar onde eu trabalho, porque eu trabalho no meio de gente que só fala besteira, de gente que só vive uma vida suja. Não tem nada a ver, qual é o problema? Cada um é um. Eles são eles, você é você. A santificação é separação. Deus está dizendo, eu chamei você e te trouxe você aos meus braços, a minha presença, e agora você é meu. Tá bom. Você está na terra, você trabalha, você estuda, você tem sua casa, você tem sua família. E agora, a necessidade, até ganhar a família para Jesus o mais depressa possível. Lembrando sempre que não é por força nem por violência, o Espírito Santo diz. Deus está dizendo, olha, sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém verá a Deus. Então vê-se aqui que a maior necessidade do cristão, verdadeiramente, é se santificar. Isso independe dos outros, irmãos. É a pessoa se limpar. Ora, a pessoa sem Jesus, ela, querendo ou não, vive os costumes da sociedade. Por mais que receba uma boa formação em casa e tal, mas vai seguir o que a família, segue o que a família ensinou, o que a família vive. De repente a família era idólatra, também é idólatra. A família servia aos espíritos, também serve aos espíritos. A família não acreditava em nada, não acreditava em Deus, também é assim. Mas aí você teve encontro com Jesus. Então agora você pertence a Ele, nós pertencemos a Ele. Então Ele nos tomou e nos separou para Ele. Ou seja, estamos registrados no céu, somos dele. Podemos agora andar com Deus, podemos ser guiados por Ele. Oh, que maravilha, tremendo, meu. Santificação é a maior necessidade para a salvação eterna, para a comunhão do Espírito Santo aqui na terra. Quero comunhão com o Espírito de Deus. É o Espírito Santo e Ele é santo. O apóstolo Pedro diz ser de santos porque eu sou santo. Bom, à medida que a pessoa vai ouvindo a palavra de Deus e compreendendo, vai também, fazendo ajustes na sua vida. Bom, isso eu deixo de lado porque não agrada a Deus. Bom, eu não era assim, mas agora eu tenho que ser assim. Ou seja, eu não sabia perdoar, agora eu vou aprender. Graças a Deus, com facilidade. Amém, Jesus. Enfim, tudo certo. Agora, irmãos, vamos a um ponto aqui fortíssimo. Você vê que a maior necessidade para andar com Deus é santificação. Mas você sabia que não basta ser santo para ser um vencedor? Tem que ser santo obrigatoriamente. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Mas você sabe que você não pode ser passivo? Você tem que ser um cristão ativo? Ou seja, o demônio levanta uma guerra. Ele vem com tentação, santidade. Vamos lá, fora pecado. Mas ele vem com sintoma. Ele vem com problema familiar. Ele vem com uma ameaça violenta. E aí, tem que ser guerreiro. Duas grandes necessidades. Dois pontos fortes, básicos, dois fatores que literalmente vão fazer um cristão vencedor. Santificação e gente com entendimento da palavra, um grande guerreiro, uma grande guerreira. E aí, a armadura de Deus. Ou você veste a armadura e combate espiritualmente,
ou o inimigo invade o território. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, irmãos, e não conseguem vencer, por quê? Muitas porque não vencem as próprias fraquezas. Mas muitas que se santificam, ainda não despertaram para entender que precisam combater um combate espiritual. Nós falávamos hoje no primeiro culto sobre Ezequias. Ezequias foi um dos melhores reis que Israel teve, em termos de rei que agradou a Deus. Só o fato principal, óbvio, de agradar a Deus, já trouxe a presença de Deus para a vida dele e para o reinado dele. Mas nem por isso, por ser bom, ele não sofreu investidas por parte de inimigos. Isso é uma realidade, irmãos. Às vezes a pessoa de graça, gratuitamente, ela é excluída de algum grupo. E eu não estou falando do mundão. Eu estou falando de convívios. Às vezes a própria família não entende por que aquela pessoa se santifica. Por que aquela pessoa tem prazer em estar na igreja? Por que tem tanto prazer em estudar a palavra de Deus? Por que tem tanto prazer realmente em se santificar? Em ser alguém que agrada a Deus? As pessoas não entendem. E aí vem conflitos familiares. Pessoas provocam, você só quer saber de igreja, você só quer saber disso, saber daquilo, bom, enfim. Ezequias, irmãos, foi um homem que, revendo aqui, nós tivemos isso no primeiro culto. Como eu falei, Ezequias teve um pai que não respeitou nada das coisas de Deus, não respeitou, foi um rei, o trono era sucessório, o pai dele era o rei de Israel, e o pai dele era um homem de orgias, um homem de vida suja, e por fim, para completar, ele fechou as portas do templo, fechou a casa de Deus, acabou com tudo. E quando o filho assumiu, a primeira coisa que o filho fez foi reabrir as portas da casa de Deus. A nossa vida é como Jerusalém, ela é cheia de portas, cada área da vida tem sua porta. Se essas portas não forem muito bem trabalhadas, seguras e guardadas e vigiadas, os inimigos invadem, eles entram. Então é comparável a essas invasões das cidades. Satanás, ele não respeita, ele arromba, mas quando Jesus está à frente, ele não se atreve. Claro, ele não aguenta um confronto com Jesus, aquele que venceu a própria morte. Todo cristão precisa procurar conhecer um pouquinho do poder imensurável, do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando de Ezequias. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui em Hebreus que a maior necessidade do cristão é realmente viver em paz, mas ter uma vida santa. Seguir a paz com todos. Você tem que ter paz com todo mundo. Se a pessoa não quer ter paz contigo, então não tem condição de convivência, obviamente. Se ela não quer ter paz. Tem pessoa que tem pessoas que não querem largar o pecado, que não querem largar a bebida, e aí é melhor lutar por elas. Mas enfim, não estamos falando agora dessas relações. Estamos falando o que nós estamos recebendo de Deus. O que Deus está nos mostrando? Então, voltando a Ezequias. Ezequias foi um homem que, jovem ainda, com 25 anos, assumiu o trono. Uma mãe que só deu bons exemplos para ele. Ela era filha de um sacerdote. Uma mãe espetacular, uma mulher de vida santa. Bom, resumindo, ele aproveitou tudo de bom, guardou tudo que era bom. E quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez, abriu as portas do templo. Então nós vimos isso no primeiro culto. Agradou tremendamente a Deus, porque para completar ele restaurou os cultos a Deus. A adoração, o louvor. Vocês sabem que o louvor sincero e a verdadeira adoração entra no céu. Isso traz para nós um retorno, uma unção, um poder, uma capacitação. E então Ezequias, ele fez tudo isso. Mas nem por isso, veja bem,
ele deixou de sofrer ameaças e violentas. Então aí nós vamos agora, neste culto, para quem nos assiste, está seguindo essa série pela televisão, né? vai estar acompanhando, mas aqui, como é um culto diferente, então vamos aqui a 2 Crônicas, então na televisão é a continuação, e aqui neste culto vamos entrar nessa parte em 2 Crônicas, vamos lá na Bíblia, capítulo 32, o título do capítulo 32 diz assim: Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Versículo 1, você lê comigo? Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Está vendo aqui? Então vamos aqui observar bem, para termos um bom entendimento e aplicar isso na nossa vida. Por quê? Mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo, irmãos. A palavra de Deus, ela não é antiga, ela é sempre atual. As revelações da palavra é que nos ensinam, é que nos corrigem, é a palavra que nos cura, que nos abre realmente os olhos. Então vamos lá. Então, Ezequias diz aqui, depois dessa fidelidade. Por quê? Porque nos capítulos anteriores você vê Ezequias assumindo o trono, você vê ele reabrindo o templo, ele restaurando todas as portas, restaurando cultos, fazendo tudo que agrada a Deus para servir a Deus. Mas a pessoa se converte, irmãos, e ela é sincera, mas ela não é esforçada. E às vezes a pessoa não atenta bem, às vezes é negligente nos cultos, não aprende depressa o que precisa aprender logo para abandonar pecados, erros, ou até mesmo para vencer o próprio diabo que está ali trabalhando na vida da pessoa em alguma área. Mas a pessoa é negligente. E ele não, ele depressa, ele rapidinho ele restaurou o templo, restaurou as portas. E aí convocou todo mundo, vamos restaurar o culto a Deus, porque temos que trazer a presença de Deus, devemos trazer a presença de Deus para nós. Muita gente quer viver a vida, irmãos, e quer viver bem, aceitou Jesus, mas leva uma vida religiosa. E às vezes leva uma vida religiosa e sonolenta. A pessoa não tem pressa de aprender a palavra, de se libertar, de crescer espiritualmente. Para quê? Para se armar espiritualmente. Tem gente que não tem armas espirituais. Eu lembro de um senhor que eu atendi há muitos anos atrás, que era de outra denominação. Um amigo dele disse que ele viesse conversar conosco. E ele veio me fazer uma pergunta. Ele disse: a senhora pode me responder algumas perguntas? Eu falei: se eu souber, claro. E ele disse: eu faço a obra de Deus há 10 anos. Eu ajudo todo mundo e Deus não me ajuda. Eu falei: ué, você diz que faz a obra de Deus, mas que obra de Deus é essa que Deus não te ajuda? Então, se Deus não te ajuda, você dá o que para as pessoas? Ele disse: é o seguinte, apareceu uma doença no pulmão agora. Ele disse: estou com uma doença no pulmão, estou desempregado, para completar, minha mulher já tinha saído de casa. Ele disse: eu estou com a vida toda destruída, mas eu faço a obra de Deus. Eu falei: que obra você faz, moço? Que obra que você faz? Você tem que fazer obra na sua vida. Aí, eu sou obreiro. Aí eu falei: moço, me responda uma pergunta. Aí ele disse assim, ele disse assim: eu boto a mão na cabeça das pessoas e elas ficam curadas. Eu oro pelas pessoas, eu boto a mão na cabeça de um endemoniado, o demônio vai embora. Estou ouvindo tudo. Eu falei: sua vida está toda destruída. Você faz isso, Deus te usa e não te abençoa. Falei: amigo, está tudo errado. Mas eu faço tudo certinho. Aí eu perguntei a ele assim: moço, com que base você faz a obra de Deus? Em nome de Jesus. Eu falei: senhor, eu perguntei com que base o senhor faz a obra de Deus. Perguntei isso 3 vezes. Em nome de Jesus. Falei: moço, se não fosse em nome de Jesus, você não estava nem vivo. Eu estou lhe perguntando com que base você faz a obra de Deus. Falei: tá bom, vou mudar minha pergunta. Onde o senhor se pautou
para fazer a obra de Deus. Onde? Ele não entendeu. Eu falei, moço, eu estou perguntando onde o senhor se pautou para fazer a obra de Deus. Quem foi que lhe deu esse poder de botar a mão na cabeça das pessoas? Eu já lhe disse, em nome de Jesus, 4ª vez. Falei, moço, o senhor não respondeu a minha pergunta. Aí ele falou assim, a senhora está falando da Bíblia? Toda vez que eu conto esse caso, isso na hora, né? A minha vontade foi responder, não, no Jornal do Brasil. Falei, claro, moço, que é na Bíblia. É na Bíblia que Deus fala, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu já li a Bíblia, já li a Bíblia toda. Falei, há quantos anos você faz a obra de Deus? Há 10 anos. Eu estou falando para a senhora, eu já li a Bíblia toda. Moço, onde está a sua Bíblia? A mãozinha dele, as duas. Deve estar na minha estante. Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Eu já falei para a senhora, eu já li a Bíblia toda. Quantas vezes o senhor come por dia? Quantas refeições o senhor faz por dia? Como todo mundo. Como todo mundo. O senhor acorda, toma café, almoça, lancha, janta, não é? E a Bíblia o senhor lê uma vez. Falei, moço, preste atenção. O senhor está brincando com fogo. O senhor está numa guerra. Eu vou só lhe dizer o seu estado. O senhor está numa guerra. O senhor está sem fardamento. O senhor está sem farda. O senhor está paisano, ninguém lhe respeita. O senhor não tem armas espirituais. Se o senhor tiver uma arma, talvez tenha uma espingarda enferrujada. Mas eu lhe garanto que o senhor não tem munição. Sabe por quê? Porque o diabo arrebentou com a sua vida. Se não é o diabo, quem é? Ele disse, é por isso que eu vim pedir ajuda. Eu falei, moço, a primeira coisa que você tinha que fazer era parar com o seu uniforme, conversar com o seu pastor e dizer, pastor, está acontecendo isso, isso e isso comigo. Você tem que dizer para ele que você não lê a Bíblia. Mas lá na minha igreja ninguém está acostumado a ler a Bíblia. Eu falei, Aí comecei eu. Fui lá em Josué. Abre lá em Josué. Deixa marcadinho aqui que é a nossa base. Josué capítulo 1, versículo 8. Você lê comigo? Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Pronto. Aí eu perguntei, por que a sua mulher foi embora? Muitas brigas. Eu falei, por que você briga? Ele disse, não, acontece as brigas. Eu falei, porque você não lê a palavra. Se aprendesse a palavra, sabe o que a palavra diz? Marido, ame sua mulher. Mas eu amo minha mulher. Mas como é que a senhora trata? Ultimamente, do jeito que ela estava me tratando. Eu falei, mas a Bíblia manda fazer isso? Você não lê a Bíblia? Falei, moço, começa a corrigir tudo. Eu disse, a sua vida é decorrente do que o senhor tem dentro de si. O que o senhor tem dentro de si? Nada. O senhor não tem nada. O senhor não tem nada para o seu casamento, o senhor não tem nada para a sua saúde, o senhor não tem nada para a sua prosperidade, o senhor não tem nada. De Deus, o senhor não tem nada. Aí eu mostrei. Deus está dizendo, medita de dia e de noite. Você tinha que ler a Bíblia pelo menos uma vez por dia, pegar um ensinamento, colocar dentro e ficar meditando naquilo. Medita, guarda no coração. Quando a tentação viesse para a briga, você saberia como agir. Saberia ser um marido de verdade. Saberia proibir o diabo de tocar na sua vida financeira. Aí fui eu. Falei, moço, presta atenção. A autoridade sobre a força do inferno, quem dá é Jesus. Não é nenhum pastor, não. Não é a sua igreja, não. É Jesus. Só teria de ter na palavra uma revelação, ou seja, a palavra iluminou o teu coração. Você teve certeza.
Vai sair botando a mão na cabeça das pessoas. Pode parar com isso. E aí? Ele arregalava o olho. Falei, moço, presta atenção. A Bíblia é para ser lida todo dia, como quem come comida para saciar a fome ou para alimentar. A Bíblia é remédio. Para quê? Para curar todas as fraquezas. A Bíblia também te fornece armas espirituais. Mas tem que ler. Então, irmãos, quando a comida é fraca, o cristão é fraco. Quando a Bíblia fica fechada, as reservas vão acabando. Se você for usando as suas compras, esperar os armários esvaziarem, vai chegar um momento que você não vai ter nada. Tem que abastecer. Você espera o seu tanque do carro ir a zero? Você espera o ponteiro baixar o vermelho e não ter mais nem 200 ml de combustível? Você não vai ter nada. Vai zerar, teu carro vai parar. Dali em diante, empurra para você ver se aguenta. Você está empurrando a vida, meu amigo. E aí? Pois é. Resumindo, esse moço reconheceu que ele precisava nascer de novo, que nem o encontro com Jesus ele tinha tido. Voltando para Ezequias. 2 Crônicas 32. Então, revendo o versículo 1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Viu? Ele acampou-se, ele chegou a entrar na terra, ele entrou e montou acampamento. É assim que o diabo faz. Ele entra de mansinho no casamento e monta o acampamento dele. Uma briguinha, e lá está ele num cantinho da casa, montou acampamento e já prepara lá os seus soldadinhos, a capetada, para dizer, ó, começa, vamos lá, irrita, provoca. Usa um para provocar e o outro para se irritar. Provoca, irrita. Você está pensando que o diabo trabalha sozinho? Ele tem um exército. O apóstolo Paulo fala das legiões espirituais da maldade, dos exércitos da maldade, das hostes. Tudo isso são nomenclaturas que resumem uma coisa, um fator: o grupo de demônios que atua para destruir a humanidade. Só que a pessoa não dá atenção, irmãos. A nossa vida espiritual precisa também estar sofrendo limpeza. Se você ficar 3 meses sem fazer limpeza na sua casa, pastor, eu não vou aguentar ficar dentro de casa. Se você ficar 1 semana sem lavar o seu banheiro, vira um caos. 1 semana. Não, dando descarga, bonitinho. Toma banho, usa o sanitário e vai embora, vai em frente. Se você joga o papel lá, você vai entupir. Se você bota no cesto, vai transbordar. O mau cheiro vai inundar a casa toda. E você vai dizer, não aguento. Porque você não limpou. E querem que as narinas de Deus suportem o mau cheiro da negligência com a vida espiritual? Ele foi fiel. Ele não ficou parado sem lavar o banheirinho dele, não. Tá aqui, ó. Olha só. Depois dessa fidelidade, veio Senaqueribe e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e separou. Então, gente, o diabo não respeita, meu irmão. Os pais não têm entendimento sobre autoridade espiritual. Os pais não têm entendimento sobre cura. Aparece um filho doente, desespero toma conta. Não tem autoridade sobre o espírito da enfermidade. Tem gente que já se desespera no primeiro sintoma. Tudo isso é o quê? Falta de entendimento. Ou falta de revestimento. Então até agora nós estamos vendo 3 coisas fortíssimas. Santificação, necessária, sem ela não há comunhão com Deus. Fidelidade a Deus, conhecimento da palavra. Vamos lá. Mas tem que ter trabalho, meu irmão.
tem que abrir a Bíblia para um cantinho. Você tem que, todo cristão, ele tem de separar no seu relógio um tempo santo e sagrado. Esse tempo é do meu Senhor. Eu vou me apresentar ao meu Deus. Isso, o teu Deus, porque os deuses do mundo são muitos. As pessoas adoram os espíritos, as pessoas adoram o Deus de gesso, as pessoas adoram um ídolo, cantor, as pessoas adoram um jogador de futebol. Os ídolos estão por aí enchendo as mídias. E os cristãos estão na mesma corrida desenfreada. Cristãos eufóricos. Onde tem show gospel, onde tem o gospel, onde tem lá multidões, está todo mundo lá. Vamos ver quando o mal ataca, quem é um bom soldado revestido e preparado para essa guerra. Quando vem uma ameaça, quem tem estrutura para ficar firme e não ter medo? Por quê? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se o que está em você é maior, ter medo de quê? Mas falta o quê? Revestimento. Falta o quê? Poder. Davi encarou Golias. O Saul não quis encarar. Saul não estava preparado. O Davi estava preparado. Então, gente, vida cristã é prática, não é religiosa. É adoração a Deus. Adoradores, Deus procura. Gente sincera adora a Deus. Gente que é de Jesus de verdade tem o espaço de Deus no seu relógio. Porque o relógio não é teu nem é meu. Ninguém consegue parar o tempo. Você pode travar o seu relógio, tirar a pilha, tirar a bateria, mas o tempo você não para. As pessoas têm tempo para tudo. Tem tempo para se cuidar, para tomar banho. Oh, meu Deus, pois é, meu irmão. Mas não tem tempo de se limpar espiritualmente. Tem tempo para se equipar, para encher o armáriozinho da cozinha, de ir ao mercado para comprar. Enfim. Então, o Ezequias foi fiel, ele foi fiel, mas isso não impediu o Senaqueribe, que era um rei violentíssimo, rei da Assíria, uma confederação de cidades, ele era, sentia poderoso, vou entrar, vou arrebentar com todo mundo. Às vezes o diabo vai, mas vai. Olha, o diabo é o bicho mais crente que eu já vi na minha vida. Sério? Sabe por que eu digo que ele é crente? Porque a Bíblia não diz que ele crê em Deus e estremece, mas não obedece. Mas então ele é crente, porque ele crê. Ele crê, ele sabe da existência. Irmãos, ele foi criado por Jesus. Mas aí ele se arma todo e vai ele lá com o alforje dele cheio de vírus. Vai lá na casa do seu Zezinho, o crentinho que ninguém gosta, e seu chatinho que vive falando de Jesus para as pessoas. E ele vai lá com a arma dele preparada, cheia de vírus, e o seu Zezinho está lá debaixo de um fogo consumidor. E aí o capeta chega e não consegue chegar perto. Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor, porque ele anda com Deus. Mas chega diante de um Saul, ele vai lá diante de um Saul, o Golias, e o Saul se apavora e diz: não vou lutar contra ele. E aí? Então, voltando para Ezequias, nem por ter sido tão fiel a Deus, ele deixou de ter o seu território assolado. Só tem um detalhe: ele não cruzou os braços. Eu me impressiono, irmãos, me impressiono, porque a palavra de Deus ela é tão clara, tão clara, tão cristalina, é tão fácil de entendimento, e às vezes pessoas tão cultas, tão inteligentes, pessoas acadêmicas, pessoas doutoradas, têm tanta dificuldade em entender a simplicidade, que podem derrotar o diabo e seus demônios com todas as suas obras. E Jesus explicou que tudo que rouba, que mata e destrói é obra do demônio. Senaqueribe é a representação viva de Satanás, o seu exército, as legiões de demônios. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.